Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Tempestades. Queridos, algumas coisas saltam aos meus olhos nesse texto e queria dar destaque para que juntos pudéssemos ser edificados por essa palavra. Jesus, olhando para os seus discípulos, estabeleceu uma meta, uma visão, uma direção, e ele os orientou para que eles fossem para uma outra região. Mas o caminho mais rápido para essa região, para essa outra região, era pegar o mar. Pegar o mar para pescadores não era uma tarefa difícil. Há de convir que a maioria dos discípulos, ou uma boa parte dos discípulos, fazendo melhor menção ao texto, eram pescadores, vinham do ramo pesqueiro. Então o mar não era uma dificuldade, o mar não era uma incógnita, o mar não era uma interrogação, o mar era o dia a dia deles, o mar era do conhecimento deles, eles sabiam exatamente os atalhos do mar, as direções que deveriam tomar. Enquanto Jesus os envia para aquele lugar, Cristo despede a multidão que estava próxima ali, buscando uma atenção, buscando uma palavra, buscando uma maneira de se aproximar do Cristo, e Jesus, ele dá atenção para todos. Ele não despede de mãos vazias aqueles que se aproximam dele, independente do problema que estamos vivendo. Se nós colocarmos nas mãos de Deus, acredite, tem solução. Repito, independente dos problemas que estamos vivendo, se nós colocarmos nas mãos de Deus, tem solução. O fato é que, às vezes, me permita aqui fazer aplicação ao texto, nós buscamos em várias situações soluções que nós, pela nossa fé, sabemos que só quem pode resolver é o Senhor. E olha, às vezes nós perdemos o tempo precioso da nossa vida batendo em portas que nós não deveríamos sequer ter pensado. Uma grande multidão estava ali apertando Jesus, porque entendia que em Jesus a solução deles estava. Era em Jesus, não eram nas coisas, era em Jesus. Há soluções para casamentos em Jesus. Há
Há soluções na psicologia em Jesus. Há soluções na alma em Jesus. Há soluções em negócios em Jesus. Eu fui extremamente abençoado com o filme O Fazendeiro e Deus, ou Fazendeiro de Deus, mas eu acredito que é Fazendeiro e Deus, há muitos anos atrás, de um empreendedor que foi para uma região, salvo engano, africana ou escocesa, não recordo exatamente agora, e ele era um cultivador. E naquele momento ele decidiu, através de uma experiência, entregar toda a sua vida, e toda a sua vida mesmo, inclusive os seus negócios. E em determinado momento ele fez um ajuntamento em um estádio e conclamou a todos os cultivadores, todos os plantadores, a buscarem a bênção de Deus para um tempo que se prometia ser de escassez. E de forma ousada, eles plantaram algo que era difícil já em tempos de abundância, imagine de escassez. Mas essa história, ela é real. E esse filme conta que em um tempo de grandes dúvidas, pelo fato de eles terem colocado o negócio deles, ou os negócios deles, nas mãos do Senhor, todos aqueles cultivadores colheram o fruto das suas semeaduras de forma abundante. Não sei porquê, mas o meu coração queima. Não é porque eu citei anteriormente empreendedores, não. Mas empreendedores, aprendam a empreender pela fé também. A fé, ela não só tem que ser aplicada no final, ela tem que ser aplicada na semeadura. Coloca fé nas suas coisas. Coloca fé nos seus estudos. Apresente ao Senhor as circunstâncias que você está vivendo. Jesus estava ali com todos, porque Jesus é assim, Ele não despede ninguém de mãos vazias, Ele dá atenção a todos. Eu, em particular, eu gosto de conversar com todos, mas tem dias que eu, humanamente, não consigo. Mas Jesus não é o pastor Diego, Jesus não é o seu pai, Jesus não é a sua mãe, Jesus é Jesus, Ele dá atenção para todo mundo. Se você agora, nesse exato momento, chamá-lo em sua mente ou no seu coração, no seu íntimo, acredite, Ele estará ouvindo o clamor do seu coração nesse exato momento. Jesus dá atenção àquela multidão e depois de dar atenção, Jesus vai para o monte orar. E Jesus nos ensina mais uma coisa: por mais que seu dia esteja pesado, por mais que as multidões estejam te apertando, e pode ser que sejam as multidões das dívidas, pode ser que sejam as multidões dos negócios, pode ser que sejam as multidões dos trabalhos estudantis, pode ser que sejam as multidões dos pensamentos. Tem pessoas que nesse exato momento estão sendo ali afligidas por pensamentos tão destruidores. Mas por mais que você esteja sendo apertado por algumas coisas, Jesus nos ensina que mesmo sendo apertado, mesmo no término da noite, vai subir o monte da oração e vai orar. A oração não é uma escolha, a oração é uma necessidade. A oração é uma necessidade. Terceira vez, a oração é uma necessidade. A oração é necessidade. Quarta, a oração é uma necessidade. 5, a oração é uma necessidade. 6, a oração é uma necessidade. 7, o cristão sem oração está passivo a quedas contínuas. Ei, meu irmão, minha irmã, por mais que o dia tenha sido pesado, ore! Por mais que a vida esteja pesada, ore! Tem coisas que só serão resolvidas
quando você orar. Por isso, ore. Não desista de orar. Clame contra as suas próprias expectativas. Quando estiver cansado, ore. Jesus nos ensina que a oração precisa estar em nossa agenda diária. Pode ser 5 minutos, pode ser 1 minuto, pode ser 2 minutos, ore. Ore. Mas a Bíblia diz que enquanto Jesus estava orando, uma tempestade alcançou os discípulos no meio do mar, como diz aqui a Escritura. Alguns dizem, não, era um rio grande, que formava um grande lago. Mas vou ser fiel ao texto, o mar. Percebe que os pescadores entendem de mar? Ou só eu acho isso? Quem já pescou aqui? Quem é pescador parece que entende de mar. Fala assim, não dá para pegar hoje não. E tem pescador que fala, dá para encarar. Está meio turbulento, mas dá para encarar. Mas tem tempestades que aparecem do nada. Parece que nos alcançam na hora que nós estamos no meio da nossa missão. Está tudo maravilhoso e do nada a casa cai. Está tudo perfeitamente tranquilo, do nada o vento começa a soprar. Repentinamente, com o vento, o mar fica bravio. E as ondas parecem que vão nos afundar. Tem uma canção antiga que diz, mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. E esquecido. É isso aí mesmo. Problema de mente, né? Mas no final fala que mestre, esqueci, então esquece do mestre. Pega só essa parte que eu lembrei. Tem hora que o mar fica bravio. E não tem a ver contigo não, é com qualquer um. Porque às vezes a gente está com o mar, as tempestades batendo em nossas vidas, e a gente diz, é só comigo. É só comigo que está acontecendo isso? É só comigo que esse problema acontece? É só comigo? Não. Tem 12 no barco. Você não está sozinho, não. Quer ver como você não está sozinho? O problema que você está vivendo, você pode achar que está sozinho, mas a tua família está sofrendo contigo. Então você não está sozinho. Você não está sozinho. Mas parece que hoje, na nossa realidade mundo, há uma hipervalorização de um sofrimento individual, quando na verdade todo sofrimento individual pode gerar um sofrimento coletivo. As tempestades podem chegar para todos. 12 é um número de governo, estabelece um tempo. Então, se 12 é o número de governo, o que está pegando para ti pode estar pegando para um bocado de pessoas. Mas é claro que a gente aprende que cada indivíduo tem o seu problema, e cada problema tem a sua dor, e cada dor precisa ser enxergada como algo real. Estavam ali os discípulos no meio do mar, e a tempestade os pegou de forma repentina. Tem coisas, meus irmãos, que nós não nos mostra que nós não temos o controle. E parece que o Senhor nos permite viver essas coisas às vezes. Entenda bem, olha o contexto da passagem. Eles não estavam na tempestade porque foram desobedientes. Eles estavam na tempestade segundo a palavra do Senhor. Já repararam que tem algumas direções que Deus nos dá, que parece que em vez de dar tudo certo, o chicote rebenta no nosso lombo? Já repararam isso?
Mas, Senhor, foi o Senhor que disse. O Senhor está lá no céu falando, eu disse. Mas é a escola para você. É a preparação. É. O olheiro sabe como trabalhar o barro. Tem tempestades que nós vivemos que não é uma consequência de desobediência, ao contrário, é consequência de obediência. Jesus diz, vai para lá. Olha só essa palavra, PIB Jardim Meriti. Todas as igrejas que viveram coisas sobrenaturais da parte de Deus, apanharam absurdamente até Deus cumprir aquilo que tinha que cumprir. Parece que quando Deus dá uma direção, Ele fala, também vou permitir chicotes estourarem nas costas de vocês. Olha só o que eu estou falando. Meu Deus, queimou aqui. Tem certas coisas que nós só viveremos porque decidimos trilhar o caminho que ninguém quis trilhar. Como o irmão Elber falou de manhã, que ministração poderosa. Tem coisas que a gente vai ter que deixar os empregados com os animais no cume do monte e teremos que subir sozinhos com o filho que representa, filhos somos nós, uma representação, aplicação, e o pai é Deus. Então, tem momentos que é só você e Deus. Não adianta querer subir ao monte com muita gente, vai ter que subir só você e Deus. Porque tem coisas tão particulares que é só você e Deus para resolver. Os discípulos precisavam viver aquela tempestade. Que isso, pastor? Os discípulos precisavam viver aquela tempestade. De novo, que isso, pastor? Os discípulos precisavam viver aquela tempestade. Meu pai, sabe por quê? Ministério com Jesus nunca estará nas nossas mãos, sempre estará nas mãos dele. Ministério com Jesus não é do natural, ministério com Jesus é do sobrenatural. Ministério com Jesus não é pelo que eu vejo, é pelo que eu ouço e obedeço, é meu sim. Trago a mensagem de Elias para Eliseu. Olha, vem, Deus falou para te chamar. E aí, vão vir? Espera aí, Elias. O que vai fazer? Meu pai, espera só um pouquinho. Reconhecimento de autoridade espiritual. Só um pouquinho, meu pai. O que você vai fazer? Eu vou queimar os bois e destruir as carroças. Vou matar os bois e queimar as carroças. Primeiro churrasco da Bíblia. E nós cantamos a canção aqui. Hoje, acho que cantamos hoje, não foi? Ele abriu mão de sua glória e tal. Foi essa canção? Foi essa canção. E eu, o que eu faço? Me despedi dos meus pais e eu queimei as carroças e eu... É tão fácil quando eles estão cantando a gente vai junto, mas quando a gente tem que cantar sozinho fica difícil. Afundei. Todos os discípulos de Jesus tiveram que deixar coisas preciosas de lado. Meu coração queima aqui falar isso. Sabe por que algumas tempestades estão na sua vida? É porque o Senhor está querendo te ensinar que você precisa viver pela fé. E viver pela fé não é pelo que você vê, é pelas direções que vêm do céu. É você estar ligado para onde está indo a nuvem está indo para cá, estou indo para cá. A nuvem está indo para cá, eu estou indo para cá, porque quem me direciona é o Senhor. Elias falou, Eliseu, vamos embora. E Eliseu cumpriu o chamado dele. E depois que Elias foi arrebatado, foi transladado, existiam alguns das escolas de profetas, já falei isso aqui várias vezes.
Porque todo religioso quer colocar para um ambiente de domínio dele. Gravem isso. O espiritual percebe que ele não tem domínio. Quem tem o controle é o Senhor. Mas o religioso tenta controlar tudo. Peguei pesado, não peguei? O religioso diz assim, tem que ser desse jeito. Tem que ser dessa maneira. E o espiritual fala, não estou entendendo nada. Mas, Senhor, se for do Senhor, continua. Se não for, para esse trem também. Alguns religiosos falam, vamos procurar na outra cidade, Elias. Aí Eliseu falou, não vai adiantar. Mas tem que ir. Vamos procurar Elias. Eliseu falou, não vai. Tem que procurar Elias. Aí Eliseu ficou chateado da vida e falou assim, Rogério, pode ir lá procurar na outra cidade. Olha que coisa incrível. Quem não obedece a direção do céu perde tempo. Eliseu ficou no mesmo lugar. Aí eles foram na cidade, se cansaram, gastaram a sola do sapato, bateram perna à toa, e aí voltaram e falaram, de fato, meu Senhor, Elias não estava lá. Eu acho que Eliseu deve ter olhado para ele e falado, eu falei. Mas tem pessoas que parece que tem que perder tempo para aprender a obedecer. Algumas tempestades têm que chegar para quebrar a roupagem da religiosidade e entender que eles precisam depender do Senhor. O Senhor Jesus pega eles na área deles, na área da pescaria, do mar, e fala assim, vou acabar com vocês na área de vocês. Desculpa o termo acabar, mas é um termo amoroso. Olhando o Rogério, com todo respeito, Rogério, fez muito bem o trabalho, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, nos abençoou ali, você estava dando estouros, né? Então ele organizou a elétrica toda dali. Rogério, um excelente eletricista, se você precisa, Rogério, pode contratá-lo, é uma bênção para a nossa casa, está sempre nos abençoando. Então, obrigado, Rogério. Mas é como se Deus estivesse falando assim, Rogério, eu vou te pegar na área da sua eletricidade. Você entende muito? Vou te mostrar que não entende tudo. É como se Deus olhasse para mim e falasse assim, vou te pegar na área da teologia. Achou que fez uns cursinhos, acha que sabe tudo? Vou acabar contigo agora. Parece que o Senhor vai lá e age justamente na nossa área de domínio e fala assim, você tem que se despir dessa roupagem, porque antes você usava a roupagem de um pescador, de um teólogo, agora você tem que usar a roupagem de discípulo de Jesus. Essas pancadas vêm para a gente se lembrar que nós andamos na dependência do Senhor. Eu sei muito, eu posso muito, aí vem Jesus e fala, vou te pegar agora. Eu domino toda a minha casa, aí vem uma pancada na casa, não levanta a mão não, mas quantas pessoas estão vivendo pancadas porque acham que já sabe tudo? Aí Jesus vem e fala, vou te pegar nessa área, hein? Por quê? Porque eu quero te ver sofrendo? Não, porque você precisa aprender a depender em tudo. Entende, seu Milton? A dependência é uma necessidade para todo discípulo. Quem é discípulo de Jesus precisa depender da direção de Jesus. Jesus os vê naquela tempestade e Jesus podia sair do monte e aparecer lá no barco. Quem crê que Jesus podia fazer isso? Eu creio. Eu creio. Eu creio no sobrenatural, meus irmãos. Eu creio. Mas sabe o que Jesus faz? Então a tempestade, estou indo. E a gente às vezes está, vem logo Jesus, mas estou indo.
Eu imagino os discípulos, está entrando água, o vento está batendo na cara. Quem não tem cabelo está tranquilo, quem tem cabelo, o cabelo está na cara, está batendo na cara, a água está vindo, a gente está morrendo. E Jesus está, mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor, mas eu estou tranquilo, eles que estão apavorados. E eles vão embora. Como, mãe? O céu se reveste de trevas, não vemos o Salvador. Tem uma parte que tinha os baritos e os baixos cantavam essa parte. Qual é mesmo? Hã? Não estou conseguindo captar aqui as vossas mensagens. Mas podia cantar essa. Tem uma parte que fala... Manso mar, sossegai, sossegai. Não tem. Do mar, ainda que os homens ausentos. E levam sossegai, sossegai. Que lindo esse cântico. Podíamos cantar aí, hein? Mesmo que seja do modo morada, mas podia cantar essa música. Tudo church, né? Então, assim, eles estão apavorados, mas o seu pavor não é o pavor de Jesus. A sua agonia não é a agonia de Jesus, ele está indo ao seu encontro. Mas você nunca vai conseguir colocar Jesus nas suas angústias, porque Jesus está acima das suas angústias. Quem está entendendo isso aqui? Que a gente às vezes só acha que a pessoa está se importando se a gente estiver chorando, ela chorar junto. Se a gente estiver gritando, ela gritar junto. E Jesus mostra dizendo, eu já ouvi, eu já vi, estou indo, mas a sua angústia eu me importo, mas ela não é minha. Eu vou resolver, mas ela não é minha. E Jesus está indo calmo. Eu vou aqui para a conclusão dessa mensagem. A calmaria de Jesus é um domínio sobre o vento e sobre o mar. Porque às vezes não é só a pessoa que está angustiada, está tudo revolto. Mas quando Jesus sobe no mar, anda sobre o mar, olha que incrível, ele está andando por cima da tempestade. Não é apenas um testemunho para os discípulos, é um testemunho também para todas as hortes espirituais, dizendo, eu tenho domínio também sobre os ventos e os mares. Ei! O problema que você está vivendo, Jesus tem domínio dele. E tem hora que parece que tem que ser isso. Está tudo numa grande tempestade, Jesus vai andando ali, ó, devagar na água, mostrando, ei vento, você não me assusta não. Ei água, você não me assusta não. Tempestade, você não me assusta não. Discípulos, ficam tranquilos, estou chegando. Se fosse meu filho, ia me desesperar, ia chegar lá, minha filha, meu filho, minha filha. Mas Jesus fala, não, eles não vão morrer, fica tranquilo. Sabe por quê? Eu não sei se meu filho, minha filha vai morrer em alguma tempestade, mas Jesus tem a certeza, porque o poder da vida e da morte está nas mãos dele. Vira para quem está ao teu lado e fala, Jesus não chega atrasado. O filho está todo desajeitado, Jesus não chega atrasado. A casa está toda desarrumada, Jesus não chega atrasado.
A coisa está complicada, ficou tudo de cabeça para baixo. Jesus não chega atrasado. Ele está andando por cima dessa tempestade. Ele está cortando o vento pode me pegar em um momento de dúvida e me derrubar, mas Jesus não, Ele vai andando por meio do vento, porque o vento pode ter efeito sobre a minha vida, mas não tem efeito sobre a vida do Senhor, porque o vento quem criou foi o Senhor, a água quem criou foi o Senhor, a criação nunca influenciará o Criador continua no domínio de todas as coisas. Ei, pode ser que nessa noite o Senhor esteja perto para dar a ordem: aquieta vento, acalma mar. Esse problema pode acabar hoje. Essa infertilidade, esse problema no seu coração, na sua cabeça, essas crises absurdas de pensamentos, essas coisas, meu Deus, vou falar aqui, eu estou sentindo dor. Então essas dores na sua coluna podem acabar hoje. Sabe por quê? Jesus está por cima da tempestade, Ele tem domínio de todas as coisas, basta uma palavra dEle. Sabe por que o Senhor está andando devagar? Porque Ele quer que você aprenda tudo o que você tem que aprender nessa tempestade. É nessa tempestade que você começa a clamar com mais força. Quando a gente está de boa, fala: vamos levantar um clamor. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o Teu nome, aleluia. Quando você está na prova, fala: Senhor, meu Deus e meu Pai, a minha alma está doente, apressa-te em me ajudar, Senhor, tem de misericórdia da minha vida. Vou até jejuar, está apertado, vou jejuar. Vou ler mais a Bíblia, vou buscar mais Deus, porque o negócio está feio. E Jesus está indo. Você não conhece o final da história, mas Jesus já sabe. E Jesus chega naquele lugar. Os discípulos acham que é um fantasma, irmão Matos. Sabe por quê? Eles eram discípulos, mas a mente deles ainda estava muito humana. O Espírito do Senhor tem falado muito isso no meu coração. Nós somos cristãos, mas nós estamos tão apegados às coisas desse mundo que a gente acha que as coisas têm que ser dentro do nosso entendimento, e o Senhor vem, quebra isso, fala: ah, bonitão, ah, bonitona. E Ele fala: ó, o que, Senhor? Vocês ainda não, os olhos ainda não se abriram perfeitamente. Vocês estão me vendo andar sobre as águas, vocês estão achando que eu sou fantasma. Para com isso. Porque vocês não vão ver apenas eu andando sobre as águas, vocês vão conversar com anjos, vocês vão ver aleijados andarem, cegos enxergarem, surdos ouvirem, leprosos serem limpos. Vocês precisam ser aguçados por sobrenatural. Parece que o Senhor nos coloca em algumas... Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Nos coloca em algumas situações assim... É para que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos recebam um choque do céu, do sobrenatural. E a gente acorde e fala: meu Pai, sempre foi isso, eu não enxergava. Sempre foi desse jeito, eu não tinha ainda ideia. Mas hoje vai ser diferente. Porque quando Jesus anda sobre o mar, Ele está falando: mar, você não tem domínio sobre mim. Discípulos, aprendam a viver pela fé. Com todo respeito, mais uma vez, olha para quem está ao teu lado e fala: aprenda a viver pela fé. Pare de tomar decisões de cabeçada. Nós precisamos parar de tomar decisões de cabeçada. Nós, olha o termo que eu estou usando, nós. Nós precisamos aprender a andar pela fé.
As tempestades são pedagógicas. Jesus mandou os discípulos para o mar, mas não foi Jesus que mandou a tempestade sobre os discípulos. Mas Jesus usou a tempestade como algo pedagógico para os discípulos. Jesus está tratando o seu coração nessa noite. Jesus está tratando a sua fé. Você só precisa confiar que aquilo que Deus te falou é a direção que tem que ser dada. É o que tem que ser cumprido. Você vai sofrer, pode sofrer, mas se você está certo da visão que Deus te deu, meu Deus, Ivone, permaneça firme na visão. É isso, não arreda o pé, desse jeito, e vai ser desse jeito. Por quê? Porque eu sei que aquele que falou comigo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele mandou eu ir, Ele vai comprar o barulho, não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser. Anda pela fé e deixa o Senhor acalmar todas as tempestades do seu coração. E quando o Senhor entra, Ele vem. Meu Deus do céu, Ele venta. E o termo que Ele usa é: aquieta-te, vento, acalma-te. Teve um discípulo maravilhoso que falou: deixa eu andar contigo. Não vou pregar sobre ele hoje, mas ele me empolga, mestre Alex. Que o homem ousado, ele afundou, mas ele me empolga. Porque ele afundou, mas ele ficou um tempinho sobre as águas. Eu acho que ele fez mais do que eu e você, que tem, a gente fala que tem um bocado de fé. Mas o homem que Jesus olhou para ele e falou: pequena fé. Ele andou sobre o mar. E a gente às vezes acha que tem a fé das galáxias. Pisa aí na água. Tá com o pisante legalzinho? Porque pode molhar, hein? Tem uns pisantes aí, se molharem vai dar chulé. Tem que ficar de olho nisso. Mas aquele homem com pequena fé, olha que coisa tremenda. Jesus, olha, faz uma advertência, mas ele nos ensina. Se com uma pequena fé aquele homem conseguiu andar sobre as águas, significa dizer que a fé que nós dizemos que temos, na verdade, olha, deve ser pequenina, minúscula. Porque eu não sei você, mas eu nunca andei sobre as águas. Mas eu quero andar sobre as águas. Não estou falando de andar sobre as águas para mostrar para os outros. Estou falando de andar sobre as águas espirituais. Questões problemáticas. Eu preciso andar sobre as águas. Não sei como você chegou aqui. Tempestades. Termina essa mensagem. Tempestades. Não sei como você chegou aqui. Mas se você precisa se posicionar diante do Senhor, essa é a noite. Você não pode sair daqui sem confessar Jesus. 2, se você precisa congregar em uma igreja, voltar a congregar, bem-vindo à família da fé. Essa é a sua casa a partir de hoje. Se você quiser, essa é a sua casa a partir de hoje. 3, sobre batismo. Já abriu uma turma, Águas que Transformam. Vai ser um outro ministério da PIB. Bem-vindo à família e Águas que Transformam. Se você quer se batizar, você precisa procurar o quanto antes, porque domingo vamos já ter a segunda aula. Então são 3 convites. E o quarto é: talvez você esteja nesse mês, tem essa tempestade terrível. Mas eu não sei você, eu vou ser o primeiro espiritualmente a estar nesse altar. Porque às vezes eu acho que eu tenho não uma fé pequena, mas uma minúscula fé. Eu estou precisando ser promovido por uma fé pequena. Porque eu enxergo as minhas limitações e falo: Pai, estende as tuas mãos. Eu estou afundando. E esse afundar não é, são situações. Todos nós podemos fazer isso. E Jesus estendeu as mãos e segurou na mão dele. Vamos cantar um pouquinho e vamos terminar na hora hoje, graças a Deus. Vai
Mas se você está inserido nos 4 convites, olha a coisa que eu vou fazer hoje. Não vou ficar fazendo muito convite. Essa igreja é uma igreja de fé. Mas se você quiser estar inserido nesses 4 convites, ou se o teu coração queimou, se você quiser vir aqui à frente, não vou fazer de novo esse convite, já estou fazendo agora. E você se enfileirar aqui, eu vou descer e eu vou orar juntamente com você. Se você quiser, enquanto eles estiverem cantando, vai ser um momento para isso. Você vai vir aqui à frente. No término da canção, eu vou orar e nós vamos terminar. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa.